Eu trabalho no Instituto Biológico em São Paulo, que ele é da Secretaria de Agricultura. Então, nesse momento, para vocês, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, né, até chegar na Secretaria de Agricultura, porque é uma oportunidade para biólogos atuar, principalmente na região de vocês, que tem muita área agrícola. Então, mostrar como o biólogo pode atuar juntamente com o profissional agrônomo nessa área de campo. Próximo, por favor. Quando eu fui cursar biologia, eu procurei botânica, porque eu quis fazer ciências biológicas por causa de botânica. Então, desde pequena, era planta, convivência familiar nessa linha de botânica. Só que quando eu entrei na faculdade, eu já queria fazer estágio. Então, ao longo das disciplinas, com citologia, microbiologia, eu comecei a ficar apaixonada pelos micro-organismos. Só que eu gostava também de botânica. Então, com um conhecido da família, ele passava na frente do Instituto Biológico, no caminho dele para o trabalho. Então, quando eu falei para ele que eu queria fazer estágio, logo no primeiro ano do curso de Ciências Biológicas, ele falou assim, então vai para o Instituto Biológico procurar um estágio lá, que tem a parte de plantas também. Próximo, por favor. Então, quando eu fui para o Instituto procurar, eu já falei que tinha um setor de orientação de estágios que fazia entrevista, né, com estagiários e quem estava procurando por estágio. E nessa entrevista eu falei que eu gostava muito de planta, não queria nada com animais e que eu gostava de micro-organismo. Então ele me levou, próximo por favor, para um laboratório de virologia, onde tinha uma pesquisadora, bióloga, que trabalhava com vírus de plantas. Então nesse espaço do laboratório de virologia de plantas, eu encontrei a minha paixão até hoje, que eu consigo trabalhar com plantas trabalhar com micro-organismos. Então, eu direcionei mesmo as disciplinas, né, optativas, durante toda a minha graduação, em trabalhar, em fazer cursos, em participar de eventos na área de botânica e na área de micro-organismos. Próximo, por favor. Então, com essa paixão por vírus, depois ao longo, aí prestei concurso, entrei como assistente, inicialmente assistente técnico, depois fiquei no instituto, aí fiz um concurso para pesquisador científico. E dentro do instituto, eu me interessei por uma área que é muito, assim, é um caminho para biólogos, que é a gestão da qualidade laboratorial. Então, nós temos sistemas de gestão, inclusive, dentro do Inmetro, que avalia, que faz essas auditorias em laboratório de análise clínica, laboratório de análise de doenças de plantas, laboratório de patologia clínica, auditorias em laboratórios de análise clínica humana. Então, eu me interessei também por a gestão de qualidade, pela ISO 17025, que é uma norma técnica de gestão de laboratórios. Então, como eu tinha assim, esse perfil também de estudar a parte de gestão laboratorial, eu tive a oportunidade dentro do Instituto de formar um novo laboratório. Precisava de um laboratório no Instituto que fizesse diagnóstico, porque o Instituto Biológico ele trabalha para a Secretaria de Agricultura, então nós temos a área de sanidade vegetal e sanidade animal. Então, tinha essa oportunidade de formar um laboratório que atendesse às normas do Inmetro, dentro de uma gestão da qualidade 17025, porque tendo essa gestão da qualidade, como eu falei, nós biólogos temos esse perfil de laboratório, formar esse laboratório com gestão 17025, buscar acreditação no Inmetro e credenciamento no Ministério da Agricultura, porque nós vimos que tinha um mercado para nós, biólogos, veterinários, agrônomos, que era trabalhar com amostras que eram coletadas pelo Ministério da Agricultura. Porque toda vez que se importa material vegetal, por exemplo,
seja sementes para plantar, seja frutas para serem consumidas diretamente, tem que fazer análise sanitária, tem que fazer análise laboratorial para ver se esse material tem doenças que não podem entrar no país. Isso é uma regra internacional. Todo mundo que vende algum produto vegetal ou animal, seja para consumo ou para multiplicação no país, tem que fazer essas análises. E cada país tem uma lista de pragas, de micro-organismos que não podem entrar no país, que não ocorre no país que está comprando esse material. Então, todo país que compra tem que fazer análise para ver se não tem essas doenças que não podem entrar no país. Então, nós vimos um potencial muito grande de trabalhar com essas amostras, coletadas por fiscais do Ministério e que precisava de laboratório que fosse acreditado no Inmetro, dentro das normas de qualidade e rastreabilidade, que é 17025, e também esse credenciamento no Ministério, que o Ministério faz auditoria no laboratório e vê se ele está apto, com competência técnica, para trabalhar e fazer o diagnóstico dessas doenças, desses micro-organismos. Próximo, por favor. Então, nós formamos um laboratório. Esse laboratório tem eu de virologista. Aí, para atender também uma demanda, comecei a trabalhar com outros micro-organismos, como viroides. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar de viroide. Viroide é um micro-organismo que ele é só um pedaço de RNA e causa doenças sérias, porque ele causa nanismo em muitas culturas. Então, comecei a trabalhar também com viroides e, mais recentemente, com fitoplasma, que é o tipo de uma bactéria nua, semelhante a micoplasma na área animal. Então, ampliei o meu leque de micro-organismos. E nesse laboratório, então, juntamente com agrônomos, que é uma área de multidisciplinar, então, juntamente com agrônomos, nós formamos uma equipe onde a gente consegue atender material de produtores para detectar a doença. Próximo, por favor. Então, nós fazemos esse atendimento de produtores, o que está ocorrendo na cultura, eles levam para o laboratório, a gente faz análise para identificação desse micro-organismo, dessa doença, propõe um manejo, uma estratégia de controle para esses produtores. Quando é estratégia de controle e atuação mais do agrônomo, mas cabe a nós, biólogos do laboratório, fazer toda a parte de identificação e propor para os produtores, para empresas que fazem a micropropagação in vitro, as empresas de clonagem, propor protocolos de que elas obtenham, por exemplo, plantas livres de doenças. Próximo, por favor. Então, nós, biólogos, podemos contribuir com inovações tecnológicas, com o descobrimento de novas doenças, que foi o que aconteceu. A gente fez muitos relatos de novas espécies de vírus, novas espécies de doenças que não sabiam que micro-organismo que estava causando. Nós conseguimos fazer essa identificação. E por que é importante a gente identificar o micro-organismo causador da doença? Só com essa identificação do micro-organismos é que nós podemos propor um manejo, uma estratégia de controle. É a mesma coisa na área humana. Por que a gente precisa ir para o laboratório médico passar os exames de diagnóstico? Para orientar a cura, para orientar o tratamento. E a mesma coisa com plantas, né? Então, a relevância do biólogo, dessa pesquisa, dessa visão que nós temos do micro-organismo, de saber a população, a epidemiologia da doença, monitoramento de insetos em campo, monitoramento de doenças, identificar o fungo, a bactéria, o vírus, o micro-organismo, é um perfil do biólogo. E o biólogo tem que se firmar em regiões que são produtoras, nesse espaço, que é uma grande oportunidade de mercado, seja para identificar doenças em laboratórios, trabalhar em laboratórios com micropropagação de plantas, que são os laboratórios de clonagem vegetal, porque laboratório de clonagem vegetal é a aptidão do biólogo. O biólogo tem o conhecimento
prático de como manusear a planta, preparo de meio de cultura, entender a biologia da planta, quando eu posso levar para o laboratório e multiplicar essas plantas in vitro. Então, atuação nesses laboratórios de clonagem. Eu posso também trabalhar em empresas que produzem micro-organismos para controle biológico. Agora o Ministério vai flexibilizar a oportunidade do biólogo ser o responsável técnico, porque até hoje só agrônomo pode ser o responsável técnico. Então são oportunidades para o biólogo atuar dentro de um setor muito importante que é a agricultura. Então tem um leque muito grande. Quem quiser conversar um pouquinho mais comigo sobre esse assunto, trocar algumas informações, eu fico à disposição ao longo do evento para trabalhar nesse foco. Vocês têm uma área muito importante agrícola e é uma oportunidade para depois da formação de vocês, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado ou vai diretamente para o campo de trabalho, procurar na área agrícola se vocês gostam de plantas, se vocês gostam de micro-organismos. Obrigada.